está, irmão? Louvado seja Deus por essa tarde maravilhosa. Tarde essa qual o Senhor nos concedeu, meus irmãos, de nós estarmos aqui, reunidos em um só mesmo lugar, em um só propósito, em louvor e adoração a Deus, meus irmãos. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Eu não sei como é que você tem passado agora esse dia, mas eu creio que você saiu da tua casa vindo buscar algo de Deus para a tua vida. Talvez uma palavra, talvez uma resposta daquilo que você entregou nas mãos do Senhor. Mas eu quero que você entenda, para receber, queridos irmãos, Deus está de braços abertos para receber o teu louvor e gratidão. Você vai receber quando você começar a adorar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Então, se você veio buscar algo da parte de Deus, tenha certeza que Deus vai te dar a resposta. Talvez você pode sair daqui hoje e falar, mas o Senhor não falou comigo, mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia! Vai dizer, e Deus no momento certo Ele vai te dar a resposta, meus irmãos. Mas creia somente no Senhor Jesus e nem em mais ninguém, queridos irmãos. Creia no Senhor Jesus, e quem está feliz bate palma para Jesus nessa tarde maravilhosa. As palmas não é para mim, mas ela é para Jesus, meus irmãos. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, eu louvo a Deus pela vida do pastor Liberato. Sempre que nós estamos em Campo Grande, ele chama nós para virmos nesse lugar, adorar a Deus também. Louvo a Deus pela vida da missionária Cida, que abre essa porta para nós estarmos adorando a Deus, queridos irmãos. Pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha nessa caminhada, irmão. E pela vida de cada um de vocês que se encontram aqui. Tem pessoas aqui que já me conhecem, né? Mas tem alguns que não me conhecem. Mas eu sou pastor Viraci, eu sou lá de Corumbá, mas eu não paro na cidade de Corumbá, né? Fico para cá e depois o Senhor envia para outros lugares para estar falando da palavra do Senhor. Mas é tudo um trabalhar de Deus na vida minha e na vida da minha esposa. Porque nós aceitamos a Cristo Jesus, meus irmãos. O querer não é mais nosso, e sim é dele. Porque quem manda na nossa vida daqui para frente é Jesus. Aleluia! Então tudo que você vai fazer tem que ser direcionado pelo Senhor Jesus. Não adianta você querer agir pelas tuas forças, porque a Bíblia diz, queridos irmãos, que o homem ele é falho e ele é fraco, mas o Deus Todo-Poderoso, quando você confiar e depositar e deixar tudo nas mãos dele, ele fará por você, querido irmão. Confia somente em Deus. Abram as Bíblias, meus irmãos, lá no tema da campanha. Vamos lá, igreja. Fica de pé, igreja. Louvado seja Deus. Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 10, o qual a palavra do Senhor vai nos dizer acerca das armaduras espirituais do cristão. Versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida com a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querido Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós fazemos menção da Tua palavra, Senhor, nesta tarde maravilhosa. Senhor, nosso Deus, fala conosco, Senhor, acerca da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podem se assentar, podem bater palma para o Senhor Jesus. Bata palma para Jesus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de mais um ensinamento, a qual o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinar acerca desta palavra. Palavra essa que ele recebe do Senhor Jesus, quando Jesus estava pela sua terra, passeando aqui, e Jesus ele ensinava. Mas a Bíblia está nos dizendo, no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 16, e de todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus, ele escolheu Paulo, ele foi para isso. Então Paulo, nessas palavras, ele já vem nos trazer o ensinamento de como, queridos irmãos, nós revestirmos das armaduras de Deus contra estatutas ciladas do diabo. Eu quero que você saiba, eu quero que você entenda que o livro de Jó, no capítulo de número 1, quando o Senhor pergunta para Satanás: de onde tu vens? Satanás, ele vai dizer: ei, eu estou de rodear a terra. Então, entenda, Paulo está dizendo: fortalecei-vos na presença do Senhor contra estatutas ciladas do diabo, porque o diabo está se andando e está tirando muito da presença do Senhor. A promessa que Deus fez para você, ele está te levando e a promessa está ficando para trás, hein? Mas aquele que ficar firme, aquele que perseverar, aquele que permanecer na fé, o Senhor vai entregar a resposta nas tuas mãos, mas revista do poder e da armadura de Deus, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Satanás, nesse momento, no livro de Jó, no capítulo 1, ele dá essa resposta para você. Mas é porque Satanás estava no céu, era anjo de luz. Mas o Senhor, quando ele quis se engrandecer e ser melhor, o Senhor o expulsou dali, junto com os seus anjos. E por isso ele está na terra. E se ele está na terra, é o quê? É para perseguir os filhos de Deus. Então Paulo, nesse momento, ele se encontra numa igreja, essa chamada Éfeso. Está sitiada na Ásia, queridos irmãos, a Bíblia diz. E Paulo, ele fica durante 3 anos em Éfeso. E Paulo, ele começa a ensinar a igreja. Paulo, ele começa a falar do amor que o Senhor Jesus tem pela sua igreja. Você que está aqui nessa tarde, tu és igreja de Cristo, meus irmãos. Então Paulo, ele começa a ensinar nesse momento a igreja de Éfeso. Paulo, ele falava do amor do Senhor Jesus, que não há medida, não há comprimento que possa medir o amor que Deus, ele tem por mim, que ele tem por você. Entenda, o amor de Deus por mim e por você, ele é grande. Então jamais queira se apartar da presença do Senhor Jesus. Se você foi chamado, permaneça firme na fé. Mas ele está falando: revestivos de todas as armaduras de Deus contra estatutas ciladas do diabo, queridos irmãos. Ele está dizendo no demais: fortalecei-vos no Senhor e no poder da tua força. Porque Deus, ele tem o poder de livrar e guardar eu e você de todo mal que possa vir sobre as nossas vidas. Mas o cristão às vezes não entende, queridos irmãos, que nós temos que buscar ao Senhor Jesus. Porque aquele que está firme, aquele que está buscando, o Senhor está sabendo que ele está perseverando até que seja arrebatados aos céus, quando a vinda do Senhor Jesus acontecer. Então, meus irmãos, persevera e fica firme contra as estatutas ciladas do diabo, mas é buscando a força e o poder no Senhor, o nosso Deus.
Deus ele é todo poderoso. Isaías 43 vai dizer que eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te salvar, nem tampouco os seus olhos tampados para que não possa te enxergar, queridos irmãos. Então Deus ele vê o momento em que você vai precisar de um livramento, quando o diabo está querendo entrar sobre a tua vida, e Deus de lá do céu está olhando. O diabo não tem poder, o diabo não vai tocar. Ele é o meu filho amado, ele é meu filho escolhido. Então eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te salvar. Mas Paulo está dizendo: buscai, revestivos, pois, da armadura de Deus. Aleluia. E muitos hoje em dia, meus irmãos, não querem buscar e abram brecha, queridos irmãos, abram brecha para Satanás está entrando na tua vida. Buscar o Senhor, queridos irmãos, é vir para a casa de Deus, receber uma palavra, é orar, é buscar o Senhor pela madrugada. Assim tu irás, estás fortalecido quando Satanás vir sobre a tua vida, porque já foi dito que Jó falou no livro de Jó, no capítulo 1, Satanás está rodeando a terra, e o cristão que não busca força em Deus não vai encontrar, queridos irmãos, porque só Deus é quem pode dar força. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 9, vai dizer que o Senhor ele sonda e conhece o coração. Mas o versículo de número 5 antes vai dizer: confia em Deus e não confia no homem, porque os braços do homem é fraco, mas eu tenho poder e eu tenho força. Deus está dizendo: ei, confia somente nele, queridos irmãos. É nele que você vai encontrar força e poder nessa terra, meus irmãos. E Paulo ele estava nessa igreja de Éfeso. E Paulo ele ensinava a igreja de Éfeso. Por quê, meus irmãos? Porque Satanás queria por um certo tempo atentar os filhos de Deus. Eu gosto de falar da Bíblia, irmão, entendeu? Eu gosto disso. E ele está dizendo ainda, aqui no versículo de número 17. Esse é o que nos chama mais atenção. Porque às vezes o pregador está pregando, às vezes alguém está falando da palavra do Senhor e a igreja ela está dispersa. Às vezes alguém está aqui falando somente um versículo e a igreja está dispersa, não está ouvindo o que está sendo falado, porque aquele um versículo ele vai falar contigo, aquele um versículo ele vai te dar poder, vai te dar autoridade contra estatutos e ciladas do diabo. Então a igreja às vezes, queridos irmãos, passa por momentos e situações difíceis porque não querem ouvir a palavra de Deus. Aleluia, meu Deus. Porque ele está dizendo aqui, ó: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Mas você está pregando a palavra e às vezes a igreja está murmurando: essa palavra não é para mim. Ei, é para você mesmo que veio nessa tarde. É para você que o Senhor te escolheu, porque a palavra de Deus ela cura, ela salva e ela liberta de todo mal. Ela cura uma enfermidade que às vezes para o homem é impossível, mas a Bíblia diz em Lucas 1, versículo 37, de que para Deus nada é impossível. Então, meus irmãos, busque a palavra do Senhor, o nosso Deus. Sim, é bom você vir na casa do Senhor, louvar, adorar e glorificar a Deus. Mas a palavra é que vai libertar. A palavra é que vai te curar. A irmã está entendendo aqui. Eu estou pregando e a irmã está entendendo aqui. A palavra, meus irmãos, é que vai te libertar. A palavra é que vai te livrar e vai te guardar. Mas o Senhor, ele fala com Jeremias: ei, guarda as minhas palavras na tábua do teu coração. Aí você vem para a casa do Senhor, o pregador está pregando, está falando da palavra e você não guardou nada. Você veio de uma forma vazia e vai voltar vazio se você não guardar a palavra do Senhor no teu coração. A palavra de hoje é, meus irmãos, revestivos de todas as armaduras de Deus contra as estatutas ciladas do diabo. Essa é a palavra de Deus nessa tarde, para mim e para você. Mas o revestimento vem da palavra de Deus, irmãos.
Entenda, a Bíblia, queridos irmãos, tudo que está escrito é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Foi o homem que escreveu, mas é inspirada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele cuida de mim, ele cuida de você. E se a palavra é dura, é porque o Senhor, o nosso Deus, ele corrige o filho ao qual ele ama. Tu és escolhido de Deus. Então, se a palavra está sendo dura, é para você mesmo, porque o Senhor não quer que você se perca pelo meio do caminho. O Senhor não quer que Satanás, ele entre na tua casa, na tua vida, na tua família, meus irmãos. Então a palavra de Deus, ela não é dura. João capítulo de número 6, quando o Senhor Jesus prega para os seus discípulos, haveria muitos, e Jesus prega naquele momento duro, e muitos vão embora. E é o que acontece. Não querem ouvir a palavra, e quando chega lá fora, Satanás vai falar, então vai ouvir a minha. Meu Deus. Aonde você está buscando revestimento? É na palavra de Deus, irmão. Aleluia. Aonde você está buscando o poder? Meu Deus. É em Deus, irmãos. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus. Ela foi feita para mim e para você. Porque Jesus, ele disse, eu vim para os pecadores. Aleluia. Mas se você falar que não peca, a Bíblia diz na epístola, a primeira epístola de João, capítulo 3, mentiroso é quem diz que não peca. Sabe onde está o maior pecado na nossa vida? Nas nossas palavras. Meu Deus. A nossa língua de vez em quando bate muito errado. A nossa visão, às vezes, olha o erro do irmão e está falando mal do irmão, mas não olha para si mesmo. É verdade. O maior pecado é aí, irmão. É verdade. É na língua. Pode falar de mim. Porque se você vê o erro, você já está julgando o irmão. Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. Quem pode julgar só verdadeiramente é o justo juiz, que é o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. É só Ele que pode julgar eu e você. É só Ele que pode julgar quem está errado. Mas às vezes, o olhar e a nossa língua fala demais. Essa palavra é dura. Ei, mas não faça como alguns discípulos que abandonou Jesus. Continua firme. Porque quando ele pergunta para Pedro, e você, Pedro, vai subir também? Pedro vai falar, não, eu vou de encontro contigo, porque só o Senhor tem a palavra. É essa palavra que está aqui, que é de Jesus para mim e para você. Aleluia. Mas às vezes nós não entendemos. Nós vamos para a casa do Senhor, nós só queremos ouvir louvor. Só queremos ouvir louvor e línguas estranhas, isso e aquilo não condena É verdade. ninguém. Mas a Bíblia está dizendo que liberta é a palavra. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos Libertará. Verdade. Aí, ó. Tá aí. Geladinho. louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Ô glória. Então Paulo está dizendo à igreja de Éfeso nesse momento: buscai o poder em Deus, irmão, contra as estatutas ciladas do diabo. E ainda trago mais para o irmão aqui, ó. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vai dizer assim, para mim e para você, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Aleluia. E quando o Tiago está falando sujeitai-vos a Deus, Tiago está falando se achegue mais. Deus está de braço aberto para te receber. Tiago está falando se achegue mais a Deus. Se achegue mais a Deus, que o diabo vai fugir de você. Porque se você está diante de Deus, o diabo ele não tem poder sobre a tua vida. Aleluia. Minha voz está um pouco de vez em quando sem boca, irmão. Aleluia. É porque hoje pela manhã já estive ministrando numa manhã de consagração. Mas é para a glória do Senhor. Aleluia. Então o que Tiago está falando aqui nesse momento: sujeitai-vos, pois, a Deus. É você chegar mais a Deus. Mas tem muitos, meus irmãos, que eles chegam a Deus só no momento da prova, no momento da luta, porque quando Deus abençoa, esquece de Deus. Fazem como o povo do passado, fazem como o Antigo Testamento diz, que o povo recebia e abandonava Deus. Mas o Novo Testamento vai nos trazer também a perda de 10 leprosos. Eram 10, mas só um agradecido a Deus pela cura e pelo milagre. Então Tiago está dizendo: sujeitai-vos a Deus, é chegar a Deus.
chega aos pés do Senhor, e mais à frente, ele está dizendo no versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, porque ele não vai exaltará. O momento difícil da sua vida, se humilhe perante o Senhor, que ele vai te exaltar no momento certo, na hora certa. Isso é Deus na nossa vida, irmão. Mas às vezes nós vemos para a casa do Senhor, nós saímos de casa de um jeito e nós voltamos do mesmo jeito. Quando você sai da tua casa, você já sai com um propósito. Eu vou para a casa de Deus, eu quero que Ele fale comigo. Eu vou para a casa de Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor. Mas tem muitos irmãos, não estou aqui condenando ninguém. Vem para a casa do Senhor atrás de busca de revelação. Se Deus usa o profeta, o Espírito Santo, mas você quer revelação, está aqui. Está aqui o que o versículo 17 fala. Buscai a palavra de Deus. O capacete da salvação já está sobre a tua vida. Mas a palavra de Deus é que vai te libertar, meus irmãos. E ainda diz mais ainda, Tiago, aqui para mim e para você, meus irmãos. Tiago está dizendo, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Você está entendendo? Deus está de braços abertos, está falando, venha, meu filho. Traga o seu problema para mim. Deixa que eu vou resolver para você. E o cristão não. Está contando para o homem. Está contando para outro. Mas se chegai-vos a Deus. Trazer para Deus o seu problema não traz, meus irmãos. É só Deus quem vai resolver o meu e o seu problema. É só Deus quem vai curar você. Porque o homem falou para minha esposa. Falou, você vai morrer por causa desse problema seu no coração. Ei, minha esposa aí, ó. Aleluia. Está hoje louvando a Deus. Recebeu essa palavra aí tem mais de 12 anos. Está aí louvando a Deus. Aleluia. Hein? Por isso que eu falo, Deus está falando, chegai-vos a mim. Então Deus está falando, traz para mim o seu problema. Jesus disse no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. 20. A mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que meu fardo é leve. E eu vos aliviarei. Entrega o seu problema nas mãos do Senhor. É o que Tiago está falando. Sujeitai-vos a Deus. É chegar a Ele e entregar o seu problema. É, Deus. Aleluia. Mas Isaías, no seu capítulo 55, versículo 6, ele vai dizer, buscai o Senhor enquanto é tempo de achar. E muitos não querem buscar o Senhor. Quer buscar o Senhor no momento da prova. Quer buscar o Senhor no momento da luta. Quer buscar o Senhor quando o celeiro está vazio. Quer buscar o Senhor quando está no deserto. Mas quando Deus abençoa, esquece do abençoador. É dessa forma, da mesma forma que o povo do passado vivia, muitos cristãos estão vivendo desse jeito. E como que você vai se revestir da armadura de Deus se você recebe a bênção e afasta de Deus? Tiago está falando, chegai-vos a Deus que Ele chegará a vós. E muitos se afastam, meu irmão. Muitos se afastam de Deus. E ainda ele diz mais ainda, para mim e para você, irmão. De onde, no capítulo 4, de onde vêm as guerras e a peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combatei e guerreais e nada tendes, por quê? Porque não sabe pedir, porque pede mal. Quando ele está dizendo a cobiça, meus irmãos, é quando você está olhando para a vida do irmão, ei, olha para Jesus. Se Deus está usando o irmão, é porque ele está buscando, é porque ele está indo atrás, é porque ele está indo atrás da palavra, é porque ele está buscando o poder de Deus. Mas não, às vezes nós estamos só olhando e criticando, cobiçando a vida dos irmãos. O irmão foi abençoado com um carro novo, foi porque ele está diante de Deus, porque ele está buscando a palavra de Deus, porque ele está agindo de uma forma que está agradando a Deus. E muitos não entendem. Eu gosto do livro de Tiago, ele traz muito para nós essa repreensão, meus irmãos. E ele ainda fala acerca da cobiça. Por que você quer cobiçar sobre a vida dos outros? Olha para o Senhor que Ele vai te abençoar. Aleluia. Da forma que você é merecedor. Aleluia. Olha para o Senhor que Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Olha para o Senhor que Ele vai te dar poder e autoridade. E quando você orar, tudo que pedires em meu nome, a palavra do Senhor vai dizer: pedindo em oração, eu vos farei por ti.
e para você. E quando se fala ainda, Paulo, quando ele fala, meus irmãos, quanto ao revestimento, Vou pegar a cadeira. Ei! Não tem lá? eu lhe trago mais uma palavra, como eu falei, eu gosto de Bíblia, irmão. Do livro de 1 Pedro, capítulo 4, diz assim: amados, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser de participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozije e alegrei no Senhor Jesus. O que Pedro está nos dizendo, meus irmãos? Tu vai ser perseguido, você vai passar pela perseguição nessa terra, mas entenda, Cristo, ele veio, passou pela perseguição, e por isso você está aqui nessa tarde hoje, adorando e glorificando ele, porque ele pagou um preço por mim e por você, e você acha que você não vai ser perseguido? Mas eu tenho uma palavra para você. Jesus, ele passou por todo o processo de perseguição nessa terra. Jesus, ele nos ensinou de todas e qualquer forma, tanto é nessa aqui de revestir das armaduras de Deus. E Jesus, ele pagou o preço. Mas hoje em dia, onde que Jesus está? No livro de Marcos, capítulo de número 15, no finalzinho, vai falar que ele está à destra da direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A perseguição sobre a tua vida hoje, amanhã vai haver uma recompensa se você perseverar na fé. A perseguição sobre a sua vida hoje, queridos irmãos, se você revestir do poder e da armadura de Deus, vai haver uma recompensa, porque Jesus disse que ele prometeu uma morada para mim e para você, uma morada celestial, e isso vai acontecer. Mas persevere na fé, queridos irmãos. Não olhe pela perseguição, olhe para o autor e consumador da vossa fé. Amém, irmãos?